Seja bem-vindo, estou de volta aí. E a gente vai dar sequência no nosso assunto amplificadores operacionais. Nesse vídeo aqui a gente vai ver algumas novas configurações. A primeira vai ser o amplificador não inversor. Depois a gente vai ver o circuito somador e o circuito subtrator, além do circuito seguidor de tensão ou buffer. Então vamos começar pelo amplificador não inversor. A gente viu lá no amplificador inversor que a gente aterrava a entrada não inversora. E o sinal era aplicado na entrada inversora, por isso ele recebia aquele nome. Aqui está o contrário, né? O terra está na entrada inversora e a gente está aplicando o sinal na entrada não inversora. Para poder equacionar ele, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no outro. A gente vai representar as correntes e as tensões no dispositivo. Então a gente viu lá no começo, quem tiver alguma dúvida, por favor, volte lá nos primeiros vídeos, né? A gente viu lá no começo que devido ao alto ganho do amplificador em malha aberta, né? E a diferença muito pequena de valores entre a tensão aplicada nesse ponto e a tensão aplicada nesse outro ponto, a diferença era muito pequena, então essa tensão era praticamente igual a essa. Então a gente tinha uma espécie de curto-circuito virtual. Quando esse ponto estava aterrado, isso virava um terra virtual. O que a gente tem aqui é um curto-circuito virtual, não está aterrado. Então o que vai acontecer com o sinal VE? Ele vai aparecer aqui. A explicação para esse fenômeno está lá nos primeiros vídeos. Bom, a corrente ela circula do mais para o menos, a corrente convencional. Então aqui eu tenho um terra e aqui eu tenho um potencial maior do que o terra. Então essa corrente circula nesse sentido. Como esse dispositivo tem uma alta impedância, essa outra corrente não vai vir para cá. Obrigatoriamente ela vai circular naquela direção. Lei de Kirchhoff das tensões, o que está saindo tem que ser igual ao que está chegando. Então esse é o sentido da corrente e vai ter o mesmo valor numérico, né? É o que está aqui embaixo. IRF é igual a IR1. E as tensões têm esse sentido aqui, né? O aumento de potencial acontece nesse sentido, o aumento de potencial acontece nesse sentido e o aumento de potencial acontece nesse sentido. Mesma coisa aqui. Bom, agora para chegar no equacionamento, nós vamos fazer uma simulação aqui. Então vamos supor que eu fosse medir a tensão na saída aqui, ó. Então vamos supor que eu estivesse medindo a tensão na saída aqui. Então entre a saída e o terra eu ia ler um determinado valor lá. Esse valor é o mesmo se eu tomar a medida por aqui, tá certo? Porque aqui também é o terra. É o mesmo valor de tensão. Eu também vou ler a tensão da saída se eu medir desse jeito aqui. E quem é essa tensão aqui? É essa mais essa, né? Malha externa. É essa tensão que eu estou vendo aqui. Essa mais essa. É isso que está nessa equação aqui. VR1 mais VRF. Agora vamos aplicar a lei de Ohm, né? Nos resistores. Eu acabei de dizer que nessa malha externa, essa tensão é igual à soma das duas. E a resistência equivalente aqui é essa mais essa. Essa é a resistência que a gente tem no circuito. Se eu aplicar a lei de Ohm no equivalente, né, na soma das resistências, eu vou ter isso aqui, Vs sobre R1 mais Rf. Isso é o valor dessa corrente. IRF. A gente viu que ela é igual a IR1, que é a corrente nesse outro resistor. Quem é VR1? Aqui está aplicado VE, aqui é o terra, então é VE. VE sobre R1 vai me dar IR1. Então elas são iguais, a gente faz essa igualdade aqui. O ganho é VS sobre VE, passa o VE para baixo, sobe isso aqui, vai chegar nessa equação aqui. Então R1 dividido por R1 dá 1,
e a gente fica com 1 mais RF sobre R1. Essa é a equação do ganho para o amplificador não inversor. Então a tensão de saída vai ser essa tensão de entrada multiplicada por esse valor aqui. Novamente depende apenas dos elementos externos, né? E veja também que é sempre um número maior do que 1, né? É 1 mais alguma coisa, né? É sempre um número maior do que 1. Agora vamos ver o seguidor de tensão ou buffer. Ele é um circuito que ele aproveita a alta impedância do dispositivo na entrada e a baixa impedância do amplificador operacional na saída. Então veja que o sinal está aplicado na entrada não inversora. E ele se caracteriza por ter um ganho igual a 1. Então ele vai ter, a aplicação desse circuito é exatamente aonde eu quero que uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída, eu vou utilizar esse dispositivo aqui. A gente vai ver mais para frente as aplicações disso aqui. Então veja que eu tenho um sistema que vai ter um ganho igual a 1 e o sinal está aplicado na entrada não inversora. Eu quero que seja igual a 1. Que bonito ia ser, né, se essa parcela aqui sumisse, né? O que eu tenho que fazer com uma configuração desse tipo para eu ter um ganho igual a 1? Eu tenho que ter essa parcela próxima a zero. Então, se o RF for próximo a zero e o R1 for próximo ao infinito, essa parcela zero e eu tenho um dispositivo com ganho unitário. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar o RF em zero. Como? A gente vai curto-circuitar. Então, está curto-circuitado aqui. Além disso, a gente precisa que o R1, esse resistor, seja infinito. Então, é só ligar na entrada do dispositivo que já tem uma alta impedância. Então, é o que está aqui. Então, zeramos essa parcela e obtivemos um dispositivo com ganho igual a 1. Ele nada mais é do que um dispositivo não inversor, com um RF curto-circuitado, e o R1 foi simplesmente eliminado, né? E a gente ligou a saída diretamente aqui na entrada inversor. A gente vai ver mais para frente aí aplicações disso aí, certo? Agora o circuito amplificador, o somador, né? Ele é um circuito inversor, e a gente tinha visto o inversor com apenas um resistor, né? Então vamos enxergar um de cada vez aqui. Só com R1, quem era a tensão de saída, né? Ela vai ser menos RF dividido por R1 vezes E1. Se for só o E2, menos RF dividido por R2 vezes E2. E se fosse só o E3, menos RF sobre R3 vezes E3. Então é bem intuitivo que na hora que eu tiver todo mundo vai ser a soma de cada ganho desse individual, né? O ganho total vai ser a soma de cada ganho individual desse aqui, vezes a respectiva entrada, valor de tensão de entrada. E vai nos dar a tensão de saída. A gente vai ver agora matematicamente isso aí, mas é intuitivo que isso vai ser uma soma, né? Então a gente sabe aqui que essa corrente, lei dos nós, né, está chegando 3 aqui, essa que está saindo é a soma das 3. IRF é menos I1 mais I2 mais I3. Agora aplique a lei de Ohm em cada corrente dessa. A gente vai ter E1 sobre R1, E2 sobre R2 e E3 sobre R3. Quem é a tensão de saída? É a tensão nesse ponto em relação ao terra. Aqui eu tenho terra virtual, então é esse valor de tensão, se eu medir aqui, é a mesma coisa que eu medir aqui. Então quem é VS? É RF vezes IRF, lei de Ohm nesse resistor.
Então está aqui, lei de Ohm no resistor. E o IRF é a soma das três correntes. Então, a soma das três correntes. Pegando essas leis de Ohm aqui e colocando no lugar de cada corrente, a gente vai chegar nessa outra equação aqui. Então veja que RF sobre R1 vezes E1, que é o ganho só com resistor 1, faz a distributiva, o ganho só com R2, e a outra distributiva, o ganho só com R3. Como eu falei, era de se esperar que a tensão de saída fosse o ganho individual, né, para cada resistor e cada entrada. Tudo somado. Né? Era de se esperar isso aí. Por último, agora o circuito subtrator. Então a gente está aplicando o sinal nas duas entradas, né? E o objetivo é que no final a gente tenha a subtração dessas duas. É um circuito subtrator. Para a gente conseguir equacionar isso aí, a gente vai usar o teorema da superposição. Então, primeiramente, a gente vai aterrar essa entrada aqui. Vai obter um resultado para a tensão de saída. E na sequência a gente aterra essa outra, deixa essa aqui funcionando. E determina uma outra tensão de saída. O resultado vai ser a soma das duas. Teorema da superposição. Então, primeiro caso, aterramos essa entrada aqui. Não há circulação de corrente, a gente vai ter um terra aqui. Né? O que a gente conseguiu então aqui? A gente conseguiu um amplificador inversor. A não inversora está aterrada. E a gente sabe que o ganho dessa configuração vai ser menos R2 sobre R1 vezes E1. Né? E vai dar a tensão de saída. Né? Quer dizer, o ganho é menos R2 sobre R1, multiplicado pela tensão, vai nos dar a tensão de saída. Então descobrimos aqui a tensão de saída. Agora vamos fazer o contrário. A gente aterra a outra entrada e a gente tem uma tensão aplicada aqui. Ó. Quem é a tensão nesse ponto aqui que eu chamei de E2+? A gente tem um divisor de tensão. Né? Essa tensão E2 ela vai estar distribuída proporcionalmente em cada resistor, né? Proporcionalmente ao valor da resistência de cada um. Então, essa tensão E2 vai ser R4 sobre R3 mais R4, vezes E2. Qual é a configuração que a gente tem aqui? Esse aqui não está aterrado, então a gente tem uma configuração não inversora. A gente sabe qual é o ganho para isso. Vai ser R2 sobre R1 mais 1, a gente acabou de ver, né? Então vai ser essa tensão E2 multiplicada pelo ganho, vai me dar a tensão de saída. Tensão E2, a gente acabou de fazer o divisor de tensão, e o ganho para a configuração não inversora, R2 sobre R1 mais 1. Está feito o VS2. E o VS, a saída total, vai ser a soma dos dois pelo teorema da superposição. Está aqui a soma dos dois. Simplesmente copia as duas equações aqui. Ela ficou uma equação muito extensa, a gente vai ter que dar uma simplificada nela. A simplificada é impor, para que a nossa equação funcione, a gente vai impor que a razão entre R2 e R1 é igual à razão entre R4 e R3. Se você pegar isso aqui e jogar aqui dentro, e fazer manipulações algébricas, você vai chegar nisso aqui. R2 sobre R1, E2 menos E1. Então a gente está... A tensão de saída ela vem da subtração dos sinais de entrada. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. E eu volto no próximo vídeo com exercícios disso aí. Eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe e dê seu joinha aí que ajuda a divulgar. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo então.